Seria possível cogitar uma espécie de acordo político entre o Supremo e o Congresso Nacional, do tipo, vamos parar com essa história de anistia, de um lado, e a gente se compromete a diminuir a pena daqueles que tiveram uma participação menor nos eventos? Será que no background, lá atrás dos bastidores, isso seria possível? Olha, de forma velada, de forma indireta. Isso, indireto, claro. Né? Porque a gente sabe que os poderes conversam. A gente pega os nossos livros de direito, coloca pro lado coloca pro lado. Os poderes conversam. Isso até tem um nome, Léo, hoje em dia, rebuscado, que são diálogos institucionais. Que é quando há um impasse entre as instituições e aí os representantes delas sentam, né, de forma mais republicana possível e conversam. Eu não desconsidero de toda essa possibilidade. Por quê? Tá, qual seria o cenário, então, para a gente entender bem? O cenário seria... O hipotético? O cenário hipotético seria: o Congresso avança nessa decisão política de aprovar uma anistia. Tá. Certo? E o Supremo Tribunal Federal se mostra contrário a isso. Isso. O que projetaria no futuro um impasse. Porque uma decisão do Legislativo teria sua constitucionalidade questionada no Supremo, certo, e geraria uma tensão extra entre os poderes. Tá. Então, a minha questão foi: será que se os poderes conversarem e chegarem a um consenso, olha, quem sabe o Supremo diminua a pena daqueles que tiveram uma participação menor, tipo essa moça, e em troca a gente congela esse projeto amplo de anistia. Sim. Será que isso não conduziria a um voto divergente a partir do ministro Fux, que geraria uma mudança de entendimento no STF, inclusive para um eventual recurso ao plenário no futuro, onde os 11 se manifestariam? Essa é uma questão interessante. Mas aí eu te pergunto também, será que aqueles que estão no Congresso e que principalmente representam o núcleo duro do golpe, se eles têm interesse efetivamente em anistiar essas pessoas que têm menor participação, ou se eles querem eles mesmos se beneficiarem com essas decisões? É porque esse vai ser um tema, Marcelo, muito recorrente nas eleições de 2026. Sim. Então, para muitos candidatos se mostrar do lado dessas condenações que acabam sendo percebidas, Léo, pela população até de maneira equivocada. Vejam, a narrativa que por vezes eu reconheço é difícil de desarmar, de que ela está sendo punida só pelo batom. A gente sabe que não é verdade. Mas no imaginário das pessoas isso acaba se projetando e muitas vezes é difícil de desconstituir. E aí se coloquem no lugar de políticos que vão ter que justificar algo que muitas vezes para a massa da população, das pessoas que não têm essa concepção jurídica, digamos, pode gerar um problema eleitoral significativo. E aí que eu trago mais uma vez a observação. Talvez no afã de fazer a justiça, de determinar a reprovabilidade das condutas, se o Supremo não está contribuindo para reforçar um discurso extremista e a eleição de candidatos com perfil igualmente extremista nas próximas eleições. Sim. Então, por isso que eu penso nesses diálogos institucionais, se isso não seria uma via, ainda que invisível para nós, mortais, mas que lá nos bastidores pode acontecer. O senhor perguntou, o senhor responde. O senhor acha possível isso? É possível, sim. E o senhor acha? Eu na verdade, possível se eu concordo é uma coisa, mas se eu acho que isso já acontece, eu acho que isso efetivamente já acontece. Já há esse diálogo. E poderia acontecer especificamente esse não cenário poderia todo, se justificar juridicamente. Não, juridicamente não, mas poderia acontecer? Acredito que sim, mas vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar. Tudo vai depender, né, Marcelo, do resultado do julgamento do núcleo duro também. Às vezes surpresas acontecem. Mas as eleições já são ano que vem, né? Então eu não sei se inclusive vai dar tempo para ter o julgamento.